Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo vai falar sobre os maiores mistérios da humanidade. Só que nas minhas pesquisas eu descobri que algumas coisas podem ter resposta. Inclusive tem aquela curiosidade falando sobre o Jack o Estripador. Eu não sei se vocês já ouviram essa história de um psicopata que matava mulheres lá na Europa. Então, segundo o que eu pesquisei, parece que foi encontrado. Foi feito exames genéticos, não é? Exames de DNA e conseguiram identificar uma pessoa. É claro que nas outras coisas a gente tem teorias, a gente tem suposições, tem lendas, muitas coisas são lendas, são baseadas em lendas. Só que o que eu percebi nas pessoas que escreveram sobre esses assuntos é que toda lenda tem um fundo de verdade, só que eles não percebem isso. Quando eles escrevem, eles exageram para a lenda. Eles falam que é lenda, é fictício. Mas para surgir uma lenda, precisa de fatos reais, pessoas reais. É tipo aquela coisa de quando dizem não se encontrou o túmulo de Jesus e nem o corpo de Jesus. Aí você vai e observa que o pesquisador não levou em consideração que na história bíblica Jesus ele ressuscita. E naturalmente, o corpo dele não iria estar em lugar nenhum. Concordam comigo? Eu vou mostrar dois áudios para vocês, um do Astolfo e um áudio da namorada dele, falando alguns desses casos. E eu vou comentar depois o que eu acho, o que eu acredito, segundo as minhas pesquisas, tá bom, gente? Todo mundo tem o direito de discordar e também de pesquisar, para vocês saberem. Mas antes de falar para vocês aqui essas curiosidades, esses mistérios da humanidade, são 10, tá bom, gente? Eu tenho que falar uma outra coisa que eu vi na internet hoje. Uma discussão sobre pecado. Presta atenção. Nessa discussão, eu percebi que o cara estava defendendo os anjos caídos. Ele, inclusive, querendo se mostrar bastante culto, ele falou o nome Samael. Eu acho que ele assistiu muito aquela série que tinha Lúcifer, não é? Que é o nome usado. Mas dizem que nem esse era o nome real. É Samael mesmo, como o pseudoculto falou nessa discussão, mas também conhecido com outros nomes, como Satanás, Diabo, essas coisas assim. Mas eu percebi que ele estava defendendo esse anjo caído. Ele disse o seguinte: o pecado existe, mas por conta do livre-arbítrio, a culpa do pecado é nossa, porque nós é que pecamos. Eu entendi que ele estava defendendo os anjos caídos, mas eu acho que ele não pesquisou direito, não. Ele falou meias verdades. Por quê? Eu vou explicar. O pecado existe realmente, e a gente realmente é quem é culpado quando peca. Não é culpa de ninguém. Ninguém força a gente a pecar. É uma escolha nossa. Realmente, isso eu concordo. O pecado é culpa de quem peca. Só que eu discordo porque ele falou que os anjos caídos, eles foram escolhidos por Deus para punir as pessoas que pecam. Mas isso não é mentira, é verdade. Eu creio nisso. Porque Deus não existe força contrária a ele. Deus é muito poderoso, não existe nada que possa competir com Deus. Estão entendendo? Se os anjos caídos atentam a gente,
É porque Deus permite isso, porque aqui é uma escola, a gente está sendo testado o tempo todo. É por isso que uns são salvos e outros não. Aqueles que pecam não serão salvos. Estão entendendo, não é? E com soma de pecado, tá, gente? Tem pecados que são diferentes, tem níveis de pecado. Mas o que, que acontece? Eu achei ele defendendo muito o Samael, né, que é o Satanás, não é? Eu achei ele defender muito. Só que os anjos caídos, eles tentam a gente, mas é a função deles mesmo, tentar a gente, levar a gente para o caminho errado. Como assim? Ah, ele vai facilitar você arrumar um emprego e nesse emprego você vai se envolver com outra pessoa e se você for comprometido, você vai estar cometendo o adultério. Portanto, pecando. Estão entendendo, né? Os anjos caídos vão facilitar a gente cair em tentação e pecar. É essa a função deles. E depois, no inferno, dizem que eles que vão punir a gente. Vocês estão entendendo? Então, a defesa que ele fez foi errada. Os anjos caídos também têm culpa, porque é o trabalho deles tentar a gente, para a gente pecar. Um outro lá, que se disse entendido, falou uma outra besteira. Olha a besteira. Ele falou que o primeiro humano a pecar foi Adão. E não foi. Foi Eva. Ela cedeu à sedução do Satanás, não é? Para provar do fruto proibido, o fruto do conhecimento. E depois que ela pecou, ela fez com que Adão pecasse também. Aí Adão foi o segundo humano a pecar. Eu já ouvi teorias falando que Caim era filho de Eva com Samael, com Satanás, que aquela coisa do fruto proibido foi Samael batendo virilha com Eva. Tem muitas teorias. Existem pergaminhos que foram encontrados que contam histórias desse tipo. Eu estou dizendo para vocês o que eu já encontrei na internet, tá, gente? Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Muitas coisas podem ser ficção, teorias, lendas. Então, tudo é possível e pode ser real. Bom, eu acho que eu já abordei esse assunto aí, não é? Então, a culpa do pecado é nossa, mas também de todos os envolvidos. E o mal só existe porque Deus permite. Isso é óbvio, não é? Porque se Deus não quisesse que existisse, era só estalar o dedo e tudo se acabaria. É basicamente isso que eu tenho a falar. Agora nós vamos a essas situações que vocês vão ficar sabendo que são mistérios da humanidade. Eu espero que vocês prestem bem atenção e daqui a pouco eu vou comentar sobre esses mistérios para vocês aqui, tá certo? Assiste aí. Os maiores mistérios não resolvidos da história, os mistérios mais intrigantes da humanidade. A humanidade está repleta de perguntas sem respostas, principalmente no que diz respeito à sua história e os mistérios que a envolvem. Desde a identidade de assassinos à localização de artefatos religiosos, existem muitas questões mal resolvidas. É a falta de respostas que torna esses enigmas intrigantes e chamam a atenção dos curiosos. Assim, separamos 10 mistérios históricos que podem nunca encontrar uma explicação. Bora pra lista. Cesário era o filho de César. Historicamente, em 47 a.C. a Cleópatra VII teria dado à luz a seu filho chamado Cesário, o qual ela afirmava que era filho seu com o imperador Júlio César. Cesário logo recebeu títulos importantes e foi nomeado por sua mãe como co-governante do Egito em 44 a.C., porém, não há confirmação de que a criança realmente era um filho legítimo de César, já que ele nunca o reconheceu como seu filho. Gaius Oppius, um amigo de César, escreveu até mesmo um panfleto em que negava a paternidade de César em relação a Cesário, mas, sem os restos mortais de Júlio César ou de Cesário, é quase certo que os estudiosos não consigam determinar com certeza se eram pai e filho biológico. O pergaminho de cobre realmente leva a um tesouro. Tesouros perdidos sempre chamam a atenção e despertam a curiosidade, e outro conto que envolve um grande tesouro,
mas que provavelmente continuará sem solução é o do pergaminho de cobre. Em 1952, esse pergaminho foi encontrado por arqueólogos em uma caverna do Mar Morto, em Cuna. O pergaminho faz o registro de uma grande quantidade de ouro e prata escondido, mas alguns estudiosos duvidam de sua existência. O pergaminho aparenta ser de mais de 1900 anos, época em que o Império Romano controlava Cuna. Na época em que o pergaminho foi escrito, inúmeras revoltas estavam acontecendo e a hipótese mais aceita é que o tesouro tenha sido escondido para que não caísse nas mãos romanas. Mas se o tesouro é real, se já foi encontrado, onde pode estar escondido e se realmente existiu? É um mistério até agora sem explicação. Onde está o Santo Graal? Caso você não saiba, o Santo Graal é a taça em que Jesus bebeu o vinho em sua última ceia ao lado de seus 12 apóstolos antes da crucificação. Esse artefato muito famoso e cobiçado nunca foi encontrado e pode ser que nunca seja. Durante a Idade Média a taça foi de muito interesse, pois foi escrito que o próprio rei Arthur buscava pelo Santo Graal como uma missão assumida por ele e seus cavaleiros. Academicamente falando, não houveram expedições sérias com o objetivo de encontrá-lo, mas ainda é um objeto muito popular nas obras de ficção da cultura pop. Os jardins suspensos da Babilônia realmente existiram. Alguns escritores antigos descreveram lindos jardins construídos na antiga cidade da Babilônia, onde atualmente está o Iraque. Nunca foi deixado claro quando esses jardins haviam sido construídos, mas os relatos eram de que deixavam as pessoas tão impressionadas que os chamavam de maravilha do mundo. Cerca de 250 c. Filo de Bizâncio descreveu os jardins suspensos como tendo plantas cultivadas a uma altura acima do nível do solo, e as raízes das árvores estão embutidas em um terraço superior e não na terra. Até agora, os arqueólogos que escavaram a Babilônia ainda não conseguiram encontrar os restos de um jardim que seja similar ao das descrições. Então a pergunta permanece: os jardins suspensos realmente existiram? Onde está a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é reconhecida por carregar as tábuas que registravam os 10 mandamentos passados diretamente por Deus a Moisés. Em 587 a.C., um exército da Babilônia comandado pelo rei Nabucodonosor II conquistou Jerusalém e saqueou a cidade, destruindo templos e edifícios do povo judeu que eram usados para a adoração de seu Deus. Após isso, o destino da arca não é claro. Algumas fontes indicam que ela foi levada de volta para a Babilônia, outras que ela foi escondida antes que a cidade fosse atacada, mas também há a possibilidade de que ela tenha sido destruída durante tal ataque. De todo modo, seu paradeiro ainda é um mistério. Quem matou o JFK? Um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos, e que dificilmente será resolvido de forma que todos fiquem satisfeitos. No dia 22 de novembro de 1963, o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, foi baleado em Dallas por um homem chamado Lee Harvey Oswald, mas há especulações de que houvessem mais atiradores. Já em 24 de novembro de 1963, 2 dias depois do assassinato, Oswald foi morto a tiros antes mesmo de poder ser julgado, e o responsável por sua morte foi o dono da boate Jack Ruby. A explicação mais aceita é que Oswald matou o JFK por conta própria e que Ruby o matou também por vontade própria. Porém, ainda há historiadores que não concordam com essa explicação, mas é improvável que novas evidências apareçam e esclareçam o caso. O rei Arthur realmente existiu. O rei Arthur da vida real, sem o lúdico da magia, tem os primeiros relatos datados do século IX, sendo retratado como um líder, possivelmente nem mesmo um rei, que estava nos campos de batalha contra os saxões, mas até mesmo a precisão das datas não é algo exato. Já na Grã-Bretanha, existem vários locais em que as lendas ligam o rei Arthur como ao Tintagel, um local costeiro que teria sido a sua casa, mas as escavações não confirmaram nada sobre se ele realmente viveu na região ou sequer resistiu. Em outras palavras, não sabemos se o rei Arthur é um homem fictício ou se realmente existiu. Onde está o túmulo de Cleópatra? Alguns escritores antigos acreditavam que Cleópatra VII e Marco Antônio, seu amante, foram enterrados juntos em uma tumba por volta de 30 a.C. Plutarco, um escritor, afirmou que a tumba estava perto do templo da deusa egípcia Ísis e era um monumento elevado e belo, contendo tesouros feitos de ouro, prata, esmeraldas, pérolas, ébano e marfim. Porém, a localização da tumba ainda é um mistério. Em 2010, Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito, supervisionou escavações próximas a Alexandria, onde existem várias tumbas que são datadas da época em que Cleópatra governou o Egito, o que rendeu inúmeras descobertas arqueológicas incríveis. Mas a tumba em si de Cleópatra VII não foi uma delas e nem se sabe se ela sobrevive até os dias de hoje, levando em conta que pode ter sido saqueada e ter ficado irreconhecível. A cidade de Atlântida realmente existiu. O filósofo Platão contou, no século IV a.C., a história de uma terra chamada Atlântida,
que supostamente havia conquistado parte da Europa e África em tempos pré-históricos e se localizava no Oceano Atlântico. Nessa história, o povo de Atenas, pré-histórico, contra-atacaram Atlântida em um conflito arrebatador que resultou no desaparecimento da cidade em meio às ondas do oceano. Nenhum estudioso gabaritado acredita que essa seja uma história verdadeira, mas há especulações de que essa história pode ter sido inspirada, em partes, em eventos reais que aconteceram no passado grego, como por exemplo a civilização minoica, que cresceu na ilha de Creta até 1400 AC teria sido uma fonte de inspiração para o conto de Atlântida. Quem foi Jack, o Estripador, um dos assassinos em série mais famosos da história e que, até os dias de hoje, não teve sua identidade descoberta? Em 1888, Jack, o Estripador matou cerca de 5 mulheres em Londres em crimes bárbaros nos quais mutilou seus corpos. Diversas cartas foram enviadas à polícia, insultando a investigação e os oficiais, e teriam sido escritas, supostamente, pelo próprio assassino. Ele nunca foi encontrado. Ao longo dos anos, diversas pessoas foram apontadas como possíveis candidatos ao posto de estripador, inclusive uma mulher chamada Lizzie Williams. Mas a verdade é que sua identidade dificilmente será descoberta depois de tantos anos. Essa tem resposta: qual a identidade de Jack, o Estripador? Cientistas forenses afirmam ter finalmente descoberto a identidade de Jack, o Estripador, o notório assassino em série que aterrorizou as ruas de Londres há mais de um século. Testes genéticos publicados esta semana apontam para Aaron Kosminski, um barbeiro polonês de 23 anos e principal suspeito da polícia na época. Os maiores mistérios da humanidade abrangem questões filosóficas, científicas e históricas, que desafiam a compreensão humana e permanecem sem resposta definitiva. Alguns exemplos incluem a natureza da consciência, a origem da vida, o que há além da morte, e a verdade por trás de eventos históricos como a morte de Cleópatra, o desaparecimento de Amélia Earhart e o mistério do manuscrito Voynich. Mistérios filosóficos e existenciais. 1. A natureza da consciência. O que é a consciência e como surge no cérebro? 2. A origem da vida. Como a vida surgiu a partir de matéria não viva? 3. O que há além da morte? Existe uma vida após a morte? Se sim, qual é a sua natureza? 4. A existência de Deus. Há uma força superior ou um Deus? 5. O livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio e se ele existe realmente? E 6. O propósito da vida. Qual é o propósito da vida humana? Mistérios científicos. 1. A matéria escura e a energia escura. O que são e como afetam o universo? 2. O Big Bang. Qual foi o evento que causou a expansão do universo? 3. A existência de vida extraterrestre. Existe vida além da Terra? 4. O mistério do Triângulo das Bermudas. Por que tantos aviões e navios desaparecem inexplicavelmente naquela área? 5. As linhas de Nazca. Qual o propósito dessas gigantescas figuras desenhadas no deserto do Peru? E 6. Os mistérios da Terra. Que tipo de coisas são encontradas abaixo da superfície? Mistérios históricos. 1. O manuscrito Voynich. Qual é o significado desse manuscrito enigmático? 2. O desaparecimento de Cleópatra. Como e onde foi enterrada a última rainha do Egito? 3. O segredo de Jack, o Estripador. Quem foi o assassino que aterrorizou Londres no século XIX? 4. Onde está o túmulo de Alexandre, o Grande? 5. O mistério de D.B. Cooper. Quem foi o homem que roubou um avião e saltou de paraquedas? 6. A Guerra de Troia. Ela foi um evento histórico ou uma lenda? 7. O desaparecimento de Amélia Earhart. O que aconteceu com a aviadora e seu avião? A morte de Jesus. Onde foi enterrado o corpo de Jesus? A história de Stonehenge. Qual era o propósito desse monumento megalítico? O mistério do papiro de Dendera. O que foi descoberto no templo de Dendera? E o segredo dos cristais do Egito.
Quais foram os usos dos cristais no Egito Antigo? Estes são apenas alguns dos muitos mistérios que a humanidade tenta desvendar ao longo dos séculos. A busca por respostas a estas perguntas continua, impulsionando a ciência, a filosofia, a história e a imaginação humana. Bom, vamos lá. Esse negócio de Faraó é um negócio interessante, não é? Cleópatra era uma mulher muito poderosa, não é? Mas eu percebo nela que ela tinha uma tara por imperadores. Ela se envolveu com vários, ela gostava, não é? E inclusive acho que ela era apaixonada por alguns deles. Dois foram citados aí, não é? Com envolvimentos com essa mulher poderosa lá do Egito, não é? A rainha do Nilo. E eu acho que realmente esse garoto que ela teve com esse imperador realmente era do imperador. As coisas não mudaram muito. Muitas mulheres buscam homens poderosos ou que tenham muito dinheiro para ter seus filhos. Isso não mudou nada. Acontece a mesma coisa hoje em dia. Mesmo aquelas mulheres que são poderosas, elas buscam homens mais poderosos ainda para a prole. É interessante. Eu acho que isso daqui não tem mistério. Acredito que se não for filho desse imperador, é de algum outro, porque ela gostava de bater virilha com homens poderosos assim. Eu não duvido nada. Acredito que ela quis fazer uma homenagem até no nome. Acredito que seja filho dele sim. E acredito também que ele não assume, porque ele também deveria ter vários filhos com várias mulheres e ele, pelo poder que tinha e pelo dinheiro, não assumia nenhum. Era um cafajeste, não é? É o típico homem que agrada a maioria. E eu não estou sendo irônico, não, tá, gente? Agora, a outra que foi abordada aqui, o pergaminho de cobre. Muitas coisas se transformam em lendas. Eu acho que essas riquezas citadas aí, com certeza foram surrupiadas. As próprias pessoas envolvidas que sabiam desse pergaminho e das riquezas, eles iriam dividir entre eles. E essas coisas somem. O que é registrado hoje em dia, por exemplo, obras de arte, não tem como você roubar, não tem como você tentar vender e ganhar dinheiro com aquela obra. Então acontece que vai ser denunciado. Agora, naquele tempo, com as obras que não eram catalogadas, coisa de ouro, moeda de ouro, joias, essas coisas iriam sumir. Eles dividiam entre os larápios, né? Aqueles que sabiam desses negócios, e ia sumir tudo. Essas riquezas já sumiram há muito tempo. Eu não sei se vocês sabem, no Titanic existiam pessoas com muita grana, tinham obras de arte, joias, e quando naufragou, muitas dessas coisas desapareceram no oceano. Vocês sabiam disso? Algumas pessoas que se salvaram levaram o que puderam, mas tinham obras de arte que foram para o saco ou para o fundo do oceano. Tudo foi perdido. Joias, tem um monte de coisa. Então, essas coisas, muitas, se perdem com o tempo. Pessoas que não se apegam à coisa cultural, à coisa artística. Aí pega joias e desmancha para vender as pedras, vender o ouro. Então, muitas dessas coisas foram desmanchadas. Acontece isso. Eu estou falando aqui no campo da teoria, tá, gente? Mas é o que provavelmente aconteceu. Foram tudo vendido, perdido, espalhado pelo mundo. Já aquela parte falando sobre o Santo Graal, a taça que Jesus Cristo utilizou na ceia. Agora é uma teoria minha, tá, gente? Jesus, ele era simples, ele era humilde. Eu não acredito que ele iria usar uma taça metálica. Eu acho que ele usou algo de madeira. E, naturalmente, não existe mais. É o que eu penso. Mas se existe, vamos supor que exista ainda. Eu acredito que esteja escondida no Vaticano. Porque o Vaticano
tem muitas obras e coisas religiosas que eles conseguiram juntar durante os séculos e guardar. Tem muita coisa guardada lá. O próprio pano, o Santo Sudário, está lá guardadinho lá, não é? Então, pode ser, se foi algo de metal, que esteja lá. E se alguma pessoa tem essa coisa e não divulgou para ninguém, pode ser porque nem sabe que é algo que foi usado por Jesus Cristo. Às vezes, quem roubou no passado, ou com quem ficou essa peça no passado, quando passou adiante para a família, não disse. Talvez pode ter sido até desmanchado ou enferrujado, dependendo do material que era, a gente não sabe. Então, pode ser que tenha sumido. Vocês estão entendendo? Muitas dessas coisas aqui vão ficar na teoria. Não tem como você saber. Só se tivesse uma máquina do tempo para a gente voltar e ver onde estão cada coisa, ver como é que é, para saber se a gente descobre assistindo durante os séculos para saber o que que aconteceu. Mas não tem essa possibilidade, pelo menos por enquanto, né? Outras coisas que eu anotei aqui para falar para vocês. Essa daqui eu escuto falar desde criança. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Eu acho engraçado isso desses pesquisadores, arqueólogos, historiadores. Quando eles dizem que eles não acham determinada coisa, é porque não existiu. Eles não entendem muito de física e eles não sabem que algumas coisas são destruídas. Eu dou risada. É que nem na vez que eu, num grupo, falei que eu era descendente de índio Goitacá, que eu nem chamo assim, né? Eu chamo de Aitacá. Aí um historiador lá perguntou se eu tinha os documentos provando isso. Aí eu tive que rir e falei para ele assim: tenho bastante documentos. Na época, tinha bastante cartórios para fazer vários documentos, na época, né, do meu povo. Aí a galera começou a zoar o cara. Eu percebi que deveria ser até analfabeto, né? Não deveria ser muito inteligente, não. Porque como é que eu vou provar que eu sou descendente de índio Aitacá? Só perguntando aí aos mais antigos da família. Inclusive, na época da Paixão de Cristo, eu ouvi alguns colegas lá falando que uma parente minha lá citava muito isso, que a gente era descendente de índio Goitacá. E ela, a pele dela é até mais parecida, bem morenona, não é? Então, o que acontece? Para o historiador, se eu não tiver um documento comprovando, eu não tenho como provar que eu sou. Aí ele também tem algum documento provando que ele é um historiador ou que ele tem cérebro? Será? Eu acho que se não tivesse documento também do cartório, eu não vou acreditar que ele tenha cérebro. O que, que vocês acham do meu deboche? É interessantíssimo, mas é uma coisa que fica aí para vocês também de conhecimento aí sobre a minha etnia. É mistura de europeu, asiático, africano e índio Aitacá. Olha que interessante. Que mistura! Eu sou uma mistura muito doida esse negócio, cara. Mas fazer o quê? É muito bom ser de vários povos. Isso é que é o interessante, não é? É por isso que eu trato todo mundo igual. Essa coisa de etnia não importa para mim. O que importa é o caráter. É isso que importa para mim, pelo menos. A outra coisinha que eu anotei aqui sobre a Arca da Aliança, né? Que sustentava aí os 10 mandamentos. Isso daqui, se foi talhada em pedra os 10 mandamentos, como é falado na Bíblia, eu acredito que exista ainda. E eu acho que é guardado as 7 chaves. A pessoa que tem isso, ela não vai querer perder esse negócio porque é sagrado. É da religião, então é sagrado. A pessoa não vai querer perder. Vocês acham que vai querer dar para a igreja? E imagina só o tanto de religião cristã que tem. Vai todo mundo querer brigar para ter as tábuas dos 10 mandamentos. Então vai surgir uma guerra. Eu acredito que se existir ainda a arca da aliança ou as tábuas dos 10 mandamentos, eu acredito que não vai aparecer para ninguém. Isso é algo mágico para as pessoas, porque é algo assim de fé, de esperança. Quem vai querer perder algo desse tipo se
estiver em seus domínios. Isso é mais uma coisa que eu acredito que não vai aparecer jamais, se já não sumiu. É isso que eu estou dizendo. Então, nós estamos no campo aqui da teoria. E por falar em teoria, eu tenho algumas sobre essa situação que vem agora, sobre a morte do JFK. Quem matou? Eu já vi filmes, já li livros, já ouvi boatos falando várias coisas. Falaram que foi a máfia que tinha intenção de matá-lo, países, né, aquela coisa assim de países inimigos querendo prováveis guerras, coisas desse tipo. Já ouvi falar também na CIA, né, que poderia ter feito isso. Para finalizar, o presidente, eles discordavam de alguma coisa. Foi bem estranho também a morte da Marilyn Monroe, que dizem que era amante dele. A Marilyn, aquela atriz loira, que foi símbolo sexual, não é? Então, dizem que eles tinham um caso. E ele era casado, não é? Então, foram mortes estranhas, mortes sinistras. Essa situação aqui tiveram diversas investigações, como foi falado no relato para vocês. Só que eu acredito que isso daqui não vai ser desvendado nunca. Isso aqui, quem sabe, já morreu há muito tempo. E se ficou registrado isso em papel, quem tem esse papel ou papéis não vai mostrar isso para ninguém jamais. Isso aqui, nem tente. Isso aqui nunca vai ser descoberto. A outra situação aqui é falando sobre o rei Arthur. É claro que se tratando da magia, o mago Merlin, a Morgana, que é a irmã dele, do Arthur, que, inclusive, segundo a lenda, dizem que ela teve um caso com ele, teve um filho com o próprio irmão, que é o rei Arthur. E na lenda conta também que o rei Arthur, ele era filho de um rei e ele não foi reconhecido. Aí tinha a Excalibur cravada numa pedra e quem conseguisse tirar a Excalibur, a espada Excalibur, tá, gente? Da pedra, seria considerado o rei. Aí falaram que foi ele, que realmente ele era filho de um rei, que não foi assumido e etc. Pode ser que ele era só um guerreiro, não é? Que lutava pelo povo, pela comunidade dele, não é? Pode ser isso daí. Conta a história que um dos caras lá da Tábula Redonda teve caso com a mulher do rei Arthur, não é? Falam um monte de coisa, romantizam, falam de traição, falam de casos entre irmãos, falam um monte de balela. São histórias, mas que surgiram segundo alguma situação que existiu realmente. O homem, que hoje em dia é chamado de Rei Arthur, com certeza existiu. Agora, eu não posso afirmar que ele era rei de fato. Ele pode ter conquistado, ganhando guerras, conquistou dinheiro, né, ouro, e conseguiu juntar um exército, não é, que acompanhavam ele, os cavaleiros da Tábula Redonda. Então, pode ser um líder que conquistou. Como, de fato, na maioria dos casos de reinados, antigamente era assim. Eles conquistavam para se tornar reis. Era assim, às vezes invadindo outros povos. As pessoas não nasciam reis, elas se tornavam reis conquistando. Aí, quando tinha herdeiros, os herdeiros substituíam. Aí, quando não tinha herdeiro, tinha alguma rebelião, alguma coisa, um sobrinho assumia, ou algum outro parente, ou outra pessoa que conquistava o reino para si. Aí se tornava o novo rei. Era um jogo de poder que eu acho que não mudou muito, né? Hoje em dia é assim mesmo. No Brasil mesmo, tem um monte de rei, né, comandando aí. A gente nem sabe quem de fato está governando, né? São tantos reis poderosíssimos. O próximo assunto aqui agora. O túmulo de Cleópatra. Olha, o que eu sei dos faraós é que eles acreditavam que eles eram deuses. Eles acreditavam que eram superiores a vocês, seres humanos. Acredito eu que ela achava que iria ressuscitar, como esses faraós achavam.
E também acredito que eles levavam muito a sério a coisa de profanar o mausoléu deles, não é? O túmulo deles. Então, algumas pessoas que eram bem próximas a ela enterraram ela e esconderam em algum lugar que jamais será descoberto. Isso aí, com certeza. Tem tanto tempo esse negócio aqui que nem escritos dizendo o provável local que ela está enterrada vai ser encontrado. Arqueólogos, nada disso vai ser encontrado. O próximo assunto aqui é bem interessante, que foi quando eu comecei a pesquisar sobre história, é um assunto que me prendeu. Atlântida. Existem outros vários continentes perdidos. Eu já falei aqui em alguns vídeos, mas a questão de Atlântida, recentemente eu pesquisando, eu encontrei informações que a Atlântida, na verdade, era no norte da África. Tem até uma estrutura circular que é bem parecida com a descrição de Atlântida nas histórias, nas lendas contadas, e que não era um continente dentro do Oceano Atlântico. Inclusive, o nome do nosso Oceano Atlântico vem de Atlântida. Vocês sabem disso, não é, gente? Mas o que, que acontece? Não existia um continente ali. E se você observar o encaixe da América com a Europa e África, vocês já ouviram falar da Pangeia, não é? Era quando todos os continentes eram reunidos. Então, a América era reunida com a Europa e com a África. E se você pegar no mapa, você vê que encaixa perfeitamente. Então, você já tira a possibilidade de ter um continente ali no meio que tenha afundado. É bem mais provável que o que os especialistas descobriram com relação à Atlântida ser no norte da África, ali perto do Mediterrâneo, ali mesmo, ali na parte de cima, na ponta, né? Ali meio para o Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo. É basicamente ali o local que falaram que deram para ver até as imagens via satélite. Eu creio que seja o mais provável. Eu estou falando para vocês porque eu achei que o pessoal que escreveu essas coisas aqui sem resposta, que eles não pesquisaram tão bem assim, não. Existem muitas teorias, existem muitas lendas, muitos fatos que podem ser verdade ou não. Isso eles tinham que deixar claro. E eu achei que não deixaram claro isso. Existem muitas suposições, tá, gente? Agora, outra situação aqui é sobre o Jack o Estripador. Isso eu já sei há tempo já, desse exame genético que foi feito e foi descoberto esse criminoso, esse psicopata, que matou muitas mulheres lá na Europa, não é? Esse cara ele devia ter um ódio terrível de mulher, não é? Para fazer as barbaridades que esse cara fez e nunca foi descoberto. Agora, com exames, né, DNA, foi descoberto aí esse monstro que não pôde nem ser punido pela justiça. Mas eu acho que no inferno ele está sendo punido até hoje. Eu acho não. Eu tenho certeza disso. Agora que tem os fatos que eu marquei aqui para vocês aqui, a parte que a namorada do Astolfo narra, não é? Falando sobre a guerra de Troia, eu acredito que aconteceu algo desse tipo mesmo. É claro que muitas lendas, quando surgem, é porque as pessoas vão contando as histórias e vão aumentando as coisas. Existe gente que inventa as coisas, aumenta as coisas. Mas a guerra, de fato, eu creio que existiu sim. E muitas das coisas que são contadas realmente existiram. A própria coisa do cavalo de Troia, que eles doaram de presente para o inimigo, mas dentro do cavalo enorme, gigantesco, era oco, e os soldados deles estavam ali dentro. Eu acho que isso não foi romantizado. Eu acho que aconteceu algo desse tipo. É uma estratégia militar que já foi usada muitas vezes em outras guerras também, coisas parecidas desse tipo. Você encontra isso em histórias. Então, isso aí eu não acho que seja impossível de ter acontecido, não.
A namorada do Astolfo falou também propósito de vida. O propósito de vida é viver. Eu acho que o pessoal que pesquisou essas coisas, que escreve sobre essas coisas, não sabem o propósito. É viver. E como é que você vive? Fazendo o bem, fazendo o certo, amando, cuidando da sua família, protegendo a sua família, trabalhando, fazendo coisas que proporcionem felicidade a você e a outras pessoas. O propósito da vida é viver, é aprender. Eu acho que não tem mistério para isso, não, não é? Tem gente que acha que o propósito da vida é enriquecer. Não é esse o propósito da vida. Enriquecer é a ambição, porque muitas das vezes, ou na maioria, a pessoa que se dedica o tempo todo a enriquecer, a trabalhar para ter dinheiro, essa pessoa não vive. Vocês já perceberam? E no final fica doente e tem que gastar o dinheiro que acumulou durante a vida para cuidar da saúde, porque não aproveitou a vida. Então, o propósito da vida não é enriquecer, é viver, como as situações que eu citei para vocês. Agora, resta saber se você vai querer fazer isso que eu falei, se você vai querer viver, ou se você vai querer enriquecer, ser escravo do dinheiro. Aí é com você, não é comigo. As outras coisas faladas também eu tive que marcar aqui para não esquecer. Foi falado em Deus, se Deus existe, sobre a existência de Deus. Não, não existe. O mundo saiu do Big Bang, do nada, né? Magicamente, e sem ter um mágico para fazer a mágica. É óbvio que Deus existe. Tudo faz parte de Deus. Tudo está contido em Deus. Eu já falei isso para vocês. As pessoas que não acreditam na existência de Deus são pessoas que não acreditam porque não sentem a presença de Deus. Aquela pessoa que não sente amor, ela também não acredita em amor. Estão entendendo, não é? Você só acredita em amor porque você sente o amor. Você sabe que o amor existe porque você sente, pelo menos por alguém. Caso você não tenha sentimentos, você é um psicopata, não é? Aí você tem que tomar remedinho para não fazer besteira. Porque, por incrível que pareça, dizem que 90% dos psicopatas não cometem crimes, tá, gente? É só, parece que 10% dos psicopatas que cometem crime. Então tem um monte de gente aí que é psicopata e vocês não sabem. Mas dizem que psicopatas não têm sentimentos. Então é fácil de saber quem é psicopata ou não. Eu, pelo menos, não sei se eu agradeço a capacidade que eu tenho de amar, que já me prejudicou bastante essa capacidade. É a minha criptonita. Quase me lasquei com farofa, quase fui dessa para pior ou dessa para melhor, não é? Não sei, nunca morri para saber. Quer dizer, eu acho que eu nunca morri não, né? Se esse negócio de reencarnação existir, então eu já morri um monte de vezes. Mas não me lembro, não me recordo disso aí. A primeira lembrança que eu tenho é quando eu era bebê. E não foi de outras vidas, não. Mas vamos lá, voltando a falar aqui. Então, se a pessoa não acredita em Deus, é uma incapacidade da pessoa. A pessoa não sente a presença de Deus. E para a gente saber que Deus existe, a gente tem que sentir a presença dele. Uma outra coisa também falada é sobre a existência de Jesus Cristo. As pessoas que pesquisaram isso daqui, eu não sei o que eles comem, o que eles usam, mas não é só a Bíblia que é um dado histórico sobre Jesus. Tem vários documentos do Império Romano, que era o império que dominava tudo naquela época, e várias citações sobre Jesus. Ah, mas pode ter sido falsificado. Sim, e tem historiadores da época, escritores da época, pintores da época, artistas da época, que citavam essa coisa do Yeshua, Cristo. Yeshua é o nome de Jesus, tá, gente? Jesus Cristo, Yeshua. Então, como pai, Yahvé. Então,
foi citado em vários documentos da época e, posteriormente, outros escritores, outras pessoas ilustres, pessoas inteligentes, filósofos, escreveram anos depois sobre os apóstolos que foram morrendo depois, que eles se espalharam para pregar a palavra de Deus, a palavra que Jesus passou para eles, e vários foram mortos. Só um dos apóstolos não foi de morte matada. A morte dele foi morrida. Estão entendendo? Os outros foram crucificados, apedrejados, torturados. Se eu não me engano, o único que não morreu assim foi João. Se não me falha a memória, tá, gente? Faz tempo que eu não me intero sobre esses assuntos. Na pergunta que foi citada no vídeo, é que esse pesquisador não encontrou o túmulo de Jesus. Bom, o cara, eu não sei onde ele pesquisou. Eu acho que ele pesquisou na cabeça dele, não é? Que é vazia. Vocês já ouviram falar da igreja do Santo Sepulcro? Já ouviram falar? É uma igreja que foi construída ao redor daquele túmulo que Jesus foi colocado, que depois foram colocado o santo sudário nele, aquele pano, né? Aquela pedra tapando aquela gruta para que ninguém entrasse e nem ninguém saísse, né? Ao redor dessa gruta e acima foi construído essa igreja aqui do Santo Sepulcro. Estão entendendo? É ali que é o local que Jesus Cristo foi colocado depois que foi crucificado e morto. Estão entendendo? O pesquisador, eu não sei se caiu do berço quando era pequeno, bateu com a cabeça e ficou lesado, mas diz que não encontrou o túmulo de Jesus nas pesquisas dele. O corpo ou restos ele não iria encontrar nunca porque Jesus Cristo ressuscitou. Então não tem como você ter corpo se a pessoa morta ressuscitou. Então isso é óbvio. Ah, mas isso é mentira, é história. Então isso é a cabeça do historiador. Então, se ele está pesquisando algo que ele não acredita, é melhor ele parar a pesquisa. Se ele não acredita, ele não pode usar o conteúdo. Ele vai usar um conteúdo que ele não acredita? Tem teorias, tem um monte de coisa, tem um monte de exemplos, tem um monte de escritos da época e também na Bíblia, citações que falam o que aconteceu. Se ele não acredita, como é que ele vai pesquisar uma coisa que ele não acredita que exista? É tanta vontade que algumas pessoas têm de provar que Jesus, que Deus não existe, que parece um negócio doentio, cara. São problemas que tem, porque é o seguinte: eu posso não concordar com as coisas ruins que aconteceram na minha vida. Eu posso achar que Deus poderia ter me protegido, não deixado acontecer certas coisas que me machucaram, certas coisas que me fizeram mal. Só que a gente não sabe a intenção de Deus. A gente não sabe o motivo das coisas acontecerem com a gente. Só porque aconteceram coisas ruins, só porque eu não fui abençoado em certas situações, isso não significa que eu tenho que passar a dizer que Deus não existe ou tentar provar que Deus não existe só porque eu não fui agradado. Eu sou apenas mais um. Eu sou apenas mais uma pessoa. O que tem de diferente? Que eu tenho que ser favorecido, que eu tenho que ser abençoado sempre, que seja feita sempre a minha vontade e não a de Deus. É uma criancice doentia. A pessoa que quer provar que Deus não existe, que Jesus não existe, está perdendo tempo. O propósito de vida dessa pessoa é o propósito de ficar o resto da vida internado no hospício. É coisa de maluco, é coisa de doido. Tanta coisa boa para fazer, tantas situações que você pode fazer, tentar ajudar as pessoas que estão passando por necessidade, pessoas passando fome, pessoas desesperadas querendo desistir da vida e ficar tentando provar a existência ou não de Deus,
Tá de brincadeira, não é? Se você não é capaz de sentir a presença de Deus, se você não é capaz de acreditar em documentos oficiais do Império Romano e de historiadores e escritores da época citando a presença, a pessoa Yeshua, Jesus Cristo, lá de Nazaré, se você não pode acreditar nisso, você está acreditando no que você quer acreditar. Então, as pessoas que acreditam têm o direito também de acreditar no que querem acreditar. A sua falta de fé é um problema seu. Quem tem fé tem o direito de ter fé. Você exigindo, querendo provar que não existem, você está querendo colocar a sua fé, a sua ideia, o seu ideal acima do ideal das outras pessoas. Então pesquise direitinho para você saber que tem documentos provando a existência dele. E eu nem preciso de documentos, porque eu sinto a presença tanto de Deus quanto de Jesus. Então é uma falta sua, não é das outras pessoas. Uma ideia que eu tenho, que essa é para finalizar sobre esse assunto. Deus não precisa de nenhum de nós. Todos nós é que precisamos de Deus. Você acreditando ou não. Você aceitando ou não. Porque Ele é Deus. Um outro assunto aqui, que foi falado também pela namorada do Astolfo, é sobre o Triângulo das Bermudas. Bom, uma vez eu li que existem áreas no globo terrestre que têm interferências magnéticas e os aviões são metálicos. Pode ter alguma coisa ali que desestabiliza a aeronave e pode acontecer de cair. Mas também já ouvi teorias que ali tem um portal dimensional, que tem um teletransporte que leva para um outro planeta. Tem cada história que o pessoal conta. Eu já acredito mais que seja alguma interferência magnética ou eletromagnética. A ciência pode provar isso daí, que já foi citado essa situação que eu falei para vocês aqui, tá, gente? Não tem magia, não, não é nada sobrenatural, não. Foi falado também sobre vida extraterrestre. Ah, você acredita nisso? Bom, eu acredito. As histórias sobre religião e mitologia surgiram ali na região da Mesopotâmia, Suméria, ali no Oriente Médio, né? Ali surgiram várias histórias que deram origens a várias mitologias e religiões. Se você quiser pesquisar, pesquise sobre os Anunnakis, Enki e Enlil, dois irmãos que meio que ficou aquela representação do bem contra o mal. Aí dali foram surgindo várias religiões, eles eram considerados deuses. É daquele livro, seriam deuses astronautas ou seriam astronautas deuses? Eu não me lembro o nome do livro, mais ou menos isso. É que esses Anunnakis eram extraterrestres, né, do planeta Nibiru, olha só, e que vieram para a Terra e foram eles que fizeram a raça humana com experimentos genéticos científicos, não é? Eles criaram a raça humana e acabaram se apaixonando pelas mulheres e as mulheres Anunnakis pelos homens humanos. Estão entendendo? Eles queriam criar essa raça para ter os seus escravos, para fazer os trabalhos forçados, pegar minerais, ouro, esse tipo de coisa aqui na Terra, nesse planeta aqui. Eu vi uma história falando que nunca os extraterrestres deixaram de estar aqui na Terra, que eles estão aqui na Terra desde o início dos tempos, disfarçados como humanos. Já ouvi uma outra história também, que a raça humana veio de Marte, que lá foi destruído, na atmosfera de lá, e eles deram um jeito e vieram para o planeta que era bem mais próximo aqui, a Terra. Teorias que o pessoal fala, e eu estou repetindo para vocês aqui, são conhecimentos que você adquire pesquisando na internet e em livros também, em várias bibliotecas, tá certo, gente? Eu acho que eu já abordei todos os assuntos que foram citados aí pelo Astolfo e o grande amor da vida dele, né? A namorada dele. Gertrude,
Lembrei o nome dela aqui, eu sempre esqueço. Porque o nome dela é muito bonito, né? Gertrude, nome poético, não é? Gertrudes, a namorada do amigo Astolfo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Foi feito assim, com um pouco de senso de humor, não é? Porque é bom a gente sorrir. Porque esse também é um propósito de vida que todos nós devemos ter: sorrir. Essa coisa de sorrir melhora o nosso dia, melhora a nossa vida. Pode ter certeza disso. Às vezes você está passando por uma situação ruim, mas aí acontece algo engraçado e você dá aquele sorriso genuíno. Às vezes alguém fala algo engraçado para você, você viu uma situação engraçada na internet e isso transforma o seu dia. O dia poderia estar ruim, mas aí essas situações fazem com que você relaxe e você observe que nem tudo está perdido, porque coisas boas podem acontecer. Estão entendendo, não é? Então a intenção desse vídeo é passar conhecimento. Mas tudo que eu falei para vocês aqui no vídeo, vocês não devem acreditar 100%. Eu sugiro que vocês pesquisem. Porque quando você pesquisa, você adquire mais conhecimento. E existem pessoas bem mais capacitadas do que eu ou do que você sobre determinados assuntos. E essas pessoas podem esclarecer melhor você, pesquisando na internet. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Você com um celular ou com um computador, você pode descobrir uma infinidade de assuntos, coisas, curiosidades e enriquecer mais o seu conhecimento. Então é isso que eu sugiro para vocês. Aprender nunca é demais. E lembre-se, não existe limite no nosso cérebro para a gente aprender. Todas as vezes que a gente aprende algo novo, abre mais espaço para a gente aprender mais coisas novas. É assim que funciona. O ser humano é magnífico. É uma obra de arte, beirando a perfeição. Somos nós que avacalhamos. Somos nós que erramos. Somos nós que pecamos e jogamos tudo fora. Mas a criação foi perfeita, foi perfeição. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se puder, curta, compartilhe, inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.